A alegria do Senhor é a nossa força. Que presença gloriosa. Prepare o seu coração para que Deus ainda há de fazer coisas poderosas. Senta um minutinho. Quero chamar agora o meu amigo, pastor Renan Almeida. Eles têm tido um grande relacionamento e tenho certeza que Deus vai falar no seu coração poderosamente. O que você recebeu ontem, você pode aplaudir o Senhor. Aplaude o Senhor pela vida do pastor Renan. Chega pra cá, meu amigo. E ele tá com... Que isso? Que coisa maravilhosa. Levante a sua mão, vamos orar pela vida desse homem de Deus. Deus bondoso, queremos ser grato a Ti pela vida do Teu servo. Queremos pedir uma vez mais que o Senhor continue através dele fazendo essa obra gloriosa. Deus, que ele possa a cada dia mais diminuir e o Senhor possa fazer o que quer através da vida dele. Prepara, Senhor, a terra que se chama os nossos corações para essa boa semente que será lançada. Senhor, Tu possa iluminar, Senhor, o nosso entendimento para receber a Tua palavra. Continue usando o Teu Filho. E Pai, nós Te pedimos, continue em nosso meio. Choramos assim, certo da vitória, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Gente, deixa eu só ver esse vídeo aqui. Que legal. Boa tarde, gente. A paz do Senhor Jesus. Deus está nesse lugar, amém? Que alegria estar mais uma vez aqui com vocês, nessa conferência maravilhosa. Desde quando o convite chegou, eu aceitei de primeira, fiquei muito feliz. Eu lembro que era até uma outra data, se eu não me engano. Aí o Sidney, que entrou em contato comigo, eu falei para ele, assim, cara, vai ter o jogo da Copa. Vai ser no meio do jogo. E eu tinha tanta fé que o Brasil ia chegar na final. Né? Eu sou assim, eu sou desse jeito. Mas que alegria estar aqui com vocês mais esse dia. Eu tenho certeza que vocês já estão sendo abençoados, já estão sendo cheios pelo poder do Espírito Santo. Muito obrigado, meu amigo. E que honra, que privilégio poder compor o time de pessoas que vêm aqui derramar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem para fazer nesse lugar. Eu tenho certeza que Deus já está construindo algo e Ele vai continuar construindo. Nós somos apenas uma ferramenta daquilo que o Espírito Santo está pavimentando na minha e na sua vida, amém? Quero agradecer mais uma vez os pastores dessa casa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela mensagem, pastor. Eu estava, naquele dia, eu fiquei todo feliz quando eu recebi a sua mensagem, né? E foi bênção para mim. Vocês são bênção, uma casa que eu aprendi a amar também. E estou muito, muito feliz mesmo. Hoje estou aqui de novo com a minha esposa, a pastora Edilane está ali comigo, me acompanhando. Tenho os meus filhos do coração que estão ali, Samuel, Marcos, Gustavo, João, 1 João, 2 João, né? Mateus, Juan e o Heron. Tem o Marcos aqui também, está ali, ó, já tocando. Tem esse, gente, está aqui, ó. Essa pessoa que está ali. Vocês me constrangem com essas coisas. Mas vamos lá, gente, a conferência Sintonizados, acredito que tem um propósito de sintonizar você com aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida nesse tempo, para essa estação, para essa geração. Mas foi-me dado um tema para nós conversarmos juntos sobre o ajuste no secreto. E eu falei, Jesus, logo esse tema para mim. Né? Não é tão simples, mas também eu gosto muito de falar daquilo que Deus pode fazer no secreto. E eu tenho certeza que ajuste pode ser considerado a mesma coisa que conserto, e pode ser considerado a mesma coisa que mudança. E todas as vezes que Deus nos trata, Ele nos trata no secreto, porque Deus sempre nos leva a lugares onde a gente enxerga coisas que Ele quer mudar e transformar na minha e na sua vida.
enquanto nós não entendemos que Deus está numa constante transformação, numa constante obra na nossa vida, a gente vai ficar estagnado. Quantos de nós aqui entende, compreende que Deus ainda está movendo em nós? Porque aquele que entende que, não, Deus já tinha tudo para fazer o que tinha para fazer na minha vida, Deus já terminou a obra. Aí eu consigo lembrar de uma vez que eu estava conversando com a minha esposa, quando a gente falou sobre isso, eu falei, então vai ali na varanda e só pular, porque a carruagem de fogo está te esperando para subir. Porque quando a gente fala que Deus não tem mais nada para fazer, significa que nós já somos perfeitos. Mas Deus não usa ninguém perfeito, porque perfeito é Ele. Nós somos apenas o vaso que Deus está moldando, e é sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde, sobre os ajustes que Deus faz conosco. Então, antes mesmo da gente entrar no que vai ser falado, eu quero lembrar que quando a gente começa a andar com Deus, Deus começa a mostrar certas coisas para nós, na nossa vida, no nosso caráter, no nosso coração. Mas a gente confunde andar com Deus, andar e ter intimidade com Deus, como fazer para Deus. Fazer para Deus é uma coisa, andar com Deus é completamente diferente do que fazer para Deus. Eu posso andar com Deus e nunca fazer nada por Ele. Eu posso também fazer muitas coisas para Deus e nunca ter andado com Ele, e nunca ter conhecido Ele. Porém, o Espírito Santo está nos convidando hoje a lembrar de que antes de você fazer alguma coisa para Deus, Deus te comprou para ser dele. Ele não está se importando com a tua performance, Ele está se importando com quem você é. Porque mais importante para Ele é o teu coração, os ajustes que Ele faz sobre você e não sobre o que você pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, essa terra que existe, em que habitamos, Ele criou sem mim, sem você. Sem a nossa ajuda, Deus não precisa da nossa ajuda para fazer o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Ele precisa da nossa disposição, do nosso coração disposto, do nosso coração completamente rendido. Então, antes de um ajuste acontecer, Ele precisa primeiro convencer eu e você que precisamos mudar. E o homem não convence o outro homem. O pastor não convence a igreja. O que convence o outro homem é o Espírito Santo, porque é Ele quem convence a nós do pecado, do juízo e da justiça. Então, enquanto o Espírito Santo não nos convence, não nos faz olhar para dentro, entendendo que nós precisamos ter mudanças e ajustes no nosso secreto, no nosso interior, a gente continua tendo boas performances, a gente continua fazendo para Deus, a gente continua olhando para aquilo que nós conseguimos fazer com as nossas mãos, com o nosso talento, a gente continua olhando para as coisas, para os resultados que as pessoas dizem para nós que nós temos, e constantemente somos enganados por todo o resultado que as pessoas nos dizem. Mas eu queria perguntar para mim e para você, para nós termos essa consciência: o que Deus está dizendo sobre você? O que Deus está falando sobre você? Se você perguntasse para Deus hoje: Deus, o que tu dizes sobre mim? Será que Ele vai falar para mim, para você, exatamente o que nós queremos ouvir? Ou Ele vai falar para mim, para você, o que nós precisamos ouvir? E o que Deus colocou no meu coração é de ministrar sobre dois profetas. Na verdade, dois profetas, um apóstolo. Mas eu quero conversar com você primeiro sobre um deles, que está lá em 1 Reis, capítulo 18. E é um dos profetas que a gente mais respeita, profeta Elias. E a gente olha, quando a gente ouve o nome, qual é o teu nome? Elias. A gente já sente até um arrepio. E lá em 1 Reis, capítulo 18 e capítulo 19, vai contar uma história que todos nós conhecemos, sobre o que aconteceu lá no Monte Carmelo, em que já não chovia há muito tempo, e o povo de Israel estava completamente disperso, e Deus precisava acordar, sacudir aquele povo, porque eles estavam sendo ameaçados
por vários outros profetas, 450 só de Baal. E Elias entra na jogada, e ele começa a desenhar ali uma história. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 22 até o 45. Se você gosta de ler, se você não gosta de ler, só ouve também, não tem problema. Eu estou usando a versão da Bíblia Viva. Então, 1 Reis, capítulo 18, verso 22, vai dizer o seguinte: então Elias voltou a falar dos profetas do Senhor. Olha aqui que tremendo, olha. Eu sou o único que restei, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal podem escolher um deles, cortá-lo em pedaços e colocar os pedaços sobre a lenha do altar. Mas não coloquem nenhum fogo debaixo da lenha. Eu também preparei outro novilho e colocarei sobre o altar do Senhor. E também não acenderei fogo debaixo dele. Então invoquemo-nos, invoque seu Deus, e eu invocarei o meu, no nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo para acender a lenha é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou em fazer essa prova. Depois Elias disse aos profetas de Baal: primeiro vocês, porque são em maior número, escolham um dos novilhos, preparem um animal, invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham nenhum fogo debaixo da lenha. Assim eles prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar, e clamaram a Baal toda a manhã, gritando: ó Baal, responda-nos. Porém não houve nenhuma resposta. Depois eles começaram a dançar ao redor do altar, mas ninguém respondeu. Lá pelo meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia, para chamar a atenção dos seus deuses. Talvez eles estejam falando com alguém, ou ocupado, ou talvez ele tenha saído de viagem. Talvez ele esteja dormindo e tenha que ser acordado. Então eles gritaram mais alto. E como era de costume, cortavam-se com facas e espadas até que o sangue escorria. Eles soltaram gritos a tarde toda, até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve resposta, não se ouvia nenhuma voz, ninguém atendia. Então Elias chamou o povo: aproximem-se. E eles se aglomeraram ao redor dele, enquanto consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma pedra para cada uma das 12 tribos, descendentes de Jacó, a quem o Senhor tinha dito: Israel será o seu nome. Ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor. Depois cavou um rego ao redor do altar. Era uma valeta tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Encheram de água 4 vasilhas grandes, disse Elias, e despejem a água sobre o novilho e sobre a lenha. Depois que fizerem isso, ele disse: façam isso novamente. E eles fizeram. Agora façam isso mais uma vez. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira para oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se pôs de pé à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou o seu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se volte para o Senhor. Então, de repente, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho, e a lenha e as pedras do chão, inclusive lambeu toda a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram com o rosto no chão, gritando: o Senhor é Deus, ó Senhor Deus. Então Elias ordenou: agarrem os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. Assim eles agarraram todos eles, e Elias os fez descer ao córrego de Quizon e os matou ali. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois estou ouvindo barulho de chuva muito forte. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo da montanha do Monte Carmelo e curvou seu corpo até o chão, com o rosto colocado entre joelhos. Depois disse ao seu servo: vá e olhe ao lado do mar. Ele foi e olhou e não viu nada, disse ele. Por 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Finalmente, a 7ª vez, o servo exclamou: vejo que sobre o mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: vá depressa
dizer a Acabe que pegue o seu carro e desça a montanha antes que chova, que a chuva o impeça. Dito isso, dito e feito, o céu logo ficou escuro, com nuvens e com forte vento trouxe uma grande tempestade. Acabe partiu de carro para Jezreel. O povo do Senhor veio sobre Elias e ele apertou o cinto e correu à frente do carro e de Acabe até a entrada da cidade de Jezreel. Uma história grande e que você conhece talvez muito bem. Elias desafiou os profetas, clamou pelo povo, clamou ao Senhor e o fogo desceu depois que ele preparou o altar. Eu poderia de repente falar com você sobre preparar o altar. Eu poderia falar com você de repente de preparar a oferta. Eu poderia falar com você sobre ter a ousadia em Deus para clamar e Deus fazer. Eu poderia falar com você do fogo descer, mas eu quero falar com você de uma coisa que estava acontecendo dentro de Elias. Ele estava se achando o último biscoito do pacote. Elias disse a primeira coisa: eu sou o único profeta de Israel. Elias se colocou a zombar dos outros profetas. Elias se colocou e pediu a prova a Deus para que os outros vissem que ele era o profeta de Israel. Acontece que todas as vezes que a gente começa a ser usado por Deus, acontece que todas as vezes que Deus começa a te usar constantemente, você é um vaso provado na mão de Deus, e Deus começa a te aprovar, ir à frente, vai lá, faz, profetiza, canta, prega, faz isso. Você começa a perceber, talvez em algum nível no seu interior, que aquele poder tem a ver com você e não mais com Deus. A gente começa a pensar que é simples, é só tocar a música certa. Está em Ré maior? É só cantar poderoso Deus, ai meu Deus Senhor. Ou então é só cantar quem já pisou no santo dos santos. Aí a gente começa a sentir o poder. Não, a igreja fica boa, deixa o pad bem forte. E a bateria vem junto assim, ó. Aí a gente começa: és invencível, inigualável. Aí a gente, oh meu Deus. Porque a gente aprendeu a fórmula. Obrigado. A gente aprendeu a fórmula. A gente acha que sabe conduzir o poder de Deus. A gente acha que Deus está nos aprovando em tudo que a gente faz. E a gente acha que sabe exatamente como Deus vai se mover. Mas Deus não foi colocado na nossa caixinha. Não é a gente que usa Deus, é Deus quem nos usa. Não é a gente que usa o Senhor, não é a gente que foi aprovado para usar o seu nome a torto e a direito. Não, Deus é quem nos usa, é Ele quem nos move, é Ele que mostra o caminho, e nós que devemos seguir o que Ele faz. Sabe o que acontece no capítulo 19? Acabe chega a uma mulher chamada Jezabel. Ninguém gosta dela, né? Ninguém gosta. A gente vê uma irmã chegando emperequetada na igreja e já fala logo que tem espírito de Jezabel. A gente vê alguém subindo nas tamancas, Jezabel. E sabe qual que era o problema de Elias? Jezabel. Acabe contou para Jezabel o que Elias fez. Elias matou os profetas. Elias fez isso, fez aquilo. Aí Jezabel faz o quê? Fala para ele correr. Fala para ele correr, porque ele vai morrer. Chega a Elias uma notícia de morte. Chega a Elias uma ameaça. Mas enquanto Elias não estava sabendo da ameaça, Elias estava lá com o povo de Israel sendo bajulado. Foi ele que fez o fogo descer do céu. Sim, foi eu. Foi ele que viu a nuvem do tamanho da mão de um homem e choveu em Israel depois de anos. Sim, foi eu.
Aí chega aqui uma pessoa só no ouvido dele e fala assim: Elias, tu vai morrer, Jezabel está vindo. Aí ele fala assim: gente, fica sozinho que eu vou correr. Elias se abate, vai para debaixo de uma árvore, fica contrito. Cadê o fogo de Deus? Cadê a ousadia de Deus? Cadê o poder de Deus? Ele se vitimiza, senta, dorme, e o anjo vai lá e acorda ele: ô homem, levanta. Elias levanta, come e volta a dormir. E o anjo acorda ele de novo: ô, não mandei você dormir, não mandei você parar, eu mandei você levantar. Elias com medo vai para onde? Para a caverna. Aí Elias começa a duvidar do que aconteceu no capítulo anterior, há 10 minutos atrás. Aí Elias começa a falar assim: Deus, o Senhor precisa me responder, o Senhor precisa falar comigo, o Senhor precisa de uma palavra, eu preciso de uma palavra, eu preciso que tu fale comigo. Cadê Deus? Eu sou o único profeta em Israel, eu sou o único profeta em Israel. E ele fala constantemente isso, acreditando naquela verdade. Quando Elias sai da caverna, vai atrás de uma tempestade, Deus não está na tempestade. Vai atrás de um terremoto, Deus não está no terremoto. Vai atrás de algo grande, Deus não está em algo grande. Porque Elias estava acostumado com um grande poder, mas esqueceu da intimidade da voz de Deus. Porque quando a gente começa a ter intimidade com as coisas grandes, a gente tem que olhar para as coisas grandes, esquece que no secreto Deus fala mansinho com a gente. Esquece que no secreto Deus conhece as suas particularidades. Esquece que no secreto Deus está tratando com a gente em silêncio. E a gente está atrás de grandes poderes e manifestações. E Elias estava acostumado com aquilo, que esqueceu que tinha intimidade com Deus. Foi numa brisa suave que Deus falou para ele: sai daí. Sai daí. E só para você perceber, Elias, Deus fala para Elias: você não é o único profeta em Israel, eu escondi 7.000 comigo. Quando a gente se acha o único pacote, o único biscoito no pacote, Deus fala assim: ah, querido, você está se achando demais, tem 7.000 comigo aqui, que anda comigo, que está em intimidade comigo, que não é vendável aos olhos, não está no palco, não está nas plataformas, não está mandando fogo do céu descer, mas eles estão comigo. E você está se achando que é o único de Israel. Desce do teu palco, Elias. Porque só bastou uma ameaça de morte para eu ver em você a rachadura do vaso que tu é. Bastou uma ameaça para que Elias entendesse que ele precisava ir para o mesmo lugar que Jeremias foi convidado. Aí eu vou com você na segunda passagem nessa tarde. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Porque primeiro Deus te mostra o que é preciso ajustar. Primeiro Deus te revela o que é preciso ajustar. E talvez para que você precise ajustar algumas coisas, Deus vai te mandar pressões. Talvez uma ameaça vai chegar. Você quer extrair o melhor suco de uva, você tem que espremer a uva. Você quer ser o melhor para Deus, Deus vai te espremer em alguns momentos, porque Ele quer saber o que está dentro de você. Porque primeiro Ele mostra para você onde você precisa consertar, depois Ele fala para você aonde você vai consertar. E tem coisas que estão rachadas no nosso interior, e que Deus vai falar a mesma coisa que fala com Jeremias, capítulo 18, verso 1, e diz o seguinte: esta é outra mensagem que o Senhor mandou a Jeremias: desça à casa do olheiro, desça à casa onde se fazem panelas e jarros de barro, porque já vou falar com você. Então fui à casa do olheiro, que o Senhor tinha me indicado. Lá encontrei o oleiro trabalhando na sua roda,
Mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro conforme queria. Quando eu entendi um pouco sobre o ajuste começa no secreto, eu fui orar e pedi para Deus uma direção. E eu pensei, secreto, vai para o teu quarto, ora em secreto, que o Pai que te ouve em secreto te responderá. E Deus falou assim comigo, não quero. Eu quero que você fale que eu continuo trabalhando nos meus vasos e eu não desisto deles. E essa palavra está me moendo desde da semana passada. Eu comecei a compreender que antes da gente fazer qualquer coisa, Deus nos convida a descer. Deus nos convida a descer. Então, a primeira coisa que Deus fala para Jeremias, vai lá e desce. Deus não disse, volta, prega, canta, dança, evangeliza. Deus disse, desce. Desce do ego, desce da vaidade, desce da plataforma, desce das coisas que você construiu para você mesmo, desce do altar que você mesmo colocou para você, desce, desce. Desce porque eu trabalho onde ninguém vê. Porque eu quero sintonizar você no secreto comigo. Porque eu quero trabalhar contigo. Eu não quero te envergonhar. Porque na hora que eu te quebrar, na hora que eu te refazer, ninguém precisa ver. Eu preciso ver. Aí ele fala, desce. Desce. E sabe o que é interessante aqui? Que diz que o vaso que se estraga, não é Deus que estraga o vaso. O vaso que estava em suas mãos se estragou. E ele pegou o mesmo barro e fez outro vaso. Deus não desiste de você porque você errou. Deus não desiste de você porque você estragou. Pessoas desistem de pessoas, mas Deus não desiste de você porque Ele sabe exatamente o que você é. E quando a gente começa a perceber que a gente precisa descer, a gente começa a perceber o amor de Deus em suas mãos conosco. Sabe o que é mais lindo? Porque o nome da conferência Sintonizado significa que de alguma forma você está ligado com algum nível de frequência. E eu estava aqui no workshop de família, estava uma bênção, tá? Quem não veio para esse, perdeu. Depois, se está gravado, acessa. E a pastora estava aqui falando e ela falou de uma coisa, sobre sintonizar, é a mesma coisa que você colocar, ajustar a mesma frequência para que o som saia limpo. E quando se trata do ajuste no secreto, com Deus no olheiro, Ele vai sintonizar com você, porque enquanto você é o barro úmido sendo formado em suas mãos, as digitais dele ficam em você. Você não sai de lá sem a impressão digital daquele que está te formando, porque aí você tem uma identidade. É lá na casa do oleiro que você cria identidade. É lá na casa do oleiro que ele te dá uma paternidade. É lá na casa do oleiro, nas mãos do oleiro, que ele faz você saber quem você é. E é ali que ele te molda. Mas vaso que demora a descer, quebra. Vaso que demora a descer, quebra. Elias quebrou. Elias quebrou porque ele estava achando que ele estava fazendo tudo na sua própria força. Elias quebrou porque ele achava que ele era simples, era só clamar. Ele tirou onda com os profetas. Vem cá, molha uma vez. Eu vou tacar fogo, calma aí. Mas deixa molhado para dizer que o fogo vai vir. Molha 2 vezes, molha 3 vezes. Elias falou para eles, gritem mais alto, dancem, cantem, pulem.
Mas pastor, isso não é uma ousadia que Deus mandou ele ter? Sim, pode ter sido. Mas cadê essa mesma ousadia quando ele recebe uma ameaça? Cadê essa ousadia quando ele recebe e percebe que Deus está ali convidando ele a permanecer, mesmo quando há algo contra ele? Porque o que revela você ser cheio de Deus não é aquilo que Deus faz através de você, mas é quando você recebe algo que vem contra você, se você vai permanecer. Porque é muito lindo quando a gente está sendo usado por Deus aqui, mas quando a aprovação chega e que Deus fala assim: você não vai ser usado agora eu quero saber se você vai permanecer. E quando a gente entra nessa parte de Jeremias, a gente começa a compreender que existe uma geração hoje que preza pelo que é bonito. É fácil ser aparente. Antes de vir para cá hoje, eu lavei meu tênis, está branquinho. Mas se você olhar bem de perto, talvez não esteja tão branco assim. É fácil me vestir com roupas corretas, falar o evangelho da forma correta, dar um glória a Deus, um aleluia, falar frases de efeito que vão fazer você vibrar na cadeira, mas não sou eu quem faz isso tem que ser o Espírito Santo. É fácil ser vitrine, difícil é ser vaso. É fácil ter performance, difícil é ser dirigido pelo Espírito. Porque antes de Deus levantar homens e mulheres diante dele para serem profetas nessa geração, Deus quer saber se esses homens e mulheres estão dispostos a serem moldados na presença dele. Porque muitas vezes nós estamos aplaudindo talento, aplaudindo capacidade. Olha como ele canta, olha como ele prega, olha como ele fala. Ele tem conhecimento profundo da palavra. Capacidade. Isso Deus dá. Deus ensina. O homem ensina. Deus quer coração. Coração que está disposto a ser quebrado no altar. Porque vai chegar um dia, e eu amo essa passagem, em que Jesus vai chamar a todos e vai falar assim: vinde bendito de meu Pai, que eu te conheço pelo nome, porque você foi muitas vezes no secreto. Eu te conheço pelo nome porque muitas vezes você desceu. Eu te conheço pelo nome porque muitas vezes você foi lá na olaria, você foi na oficina. Você não estava no palco, você estava na oficina. Você não estava nas grandes plataformas, você estava na oficina. Você estava no teu quarto no secreto. Você estava lá, eu te conheço pelo nome. E vai chegar alguém, vai tentar furar a fila e vai falar assim: mas mestre, eu preguei no teu nome, eu cantei, eu pulei, eu dancei no teu nome. E ele vai falar: aparta-te de mim, maldito, porque eu nem te conheço. Porque eu prefiro 1000 vezes não estar numa plataforma, mas ter intimidade com aquele que me faz e refaz todas as vezes. A gente precisa compreender, a ouvir e a obedecer a voz de Deus, para sermos usados à medida que Ele quer e não que nós queremos. Deus, eu quero um ministério como o dele. Deus, eu quero falar assim. Deus, eu quero cantar assim. Deus, eu quero pregar assim. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus tem para você, Ele tem para a sua vida. Se coloque à disposição de Deus, porque maior é aquele que faz a obra do que a obra que nós estamos vivendo. A minha? Eu? Sou apenas mais um vaso, junto contigo. E ai de mim se a glória vir para mim, não, a glória é toda dele. A glória toda dele. Quantas vezes eu já quebrei? Quantas vezes Deus já me tirou da plataforma? Quantas vezes o Espírito Santo me convidou a sair? Sai, Renan. Para. Eu lembro de uma vez, eu tinha acabado de gravar minha primeira música, estava pronto, glamour,
à minha frente. Eu trabalhava com gente famosa do meio gospel. Vamos embora, é fácil. Recebi uma proposta de uma gravadora que estava começando. Eu ia ser o artista principal da gravadora. Chamaram a gente para jantar, a Edilene foi comigo. A Edilene que fez o contato, minha assessora. Fomos jantar no restaurante, mas mal sabia o pessoal, o diretor da gravadora, o dono da gravadora, que a gente foi de Kombi. E chegando lá, a gente jantando, tal, conversando. E ele falando, não, Renan, eu quero te lançar como artista principal da gravadora. Eu tenho contato com grandes coisas. O seu CD vai ficar com a gravadora preso durante 2 anos, mas a gente vai fazer um lançamento nacional. A gente vai para o Nordeste, a gente vai para o Norte, a gente vai para o Sul, a gente vai para o Centro-Oeste, a gente vai para tudo quanto é lugar. A gente faz uma forte propaganda aqui no Rio e tal, e beleza. E aquilo, né, aos meus olhos, uau! Saímos dali, entramos na Kombi, sentei, a Edilene sentou do meu lado. E aí, amor? Aí eu tô muito esquisito. Ela, por quê? Eu falei, porque eu sei que é bom demais, mas Deus mandou eu dizer não. Deus falou para mim não. Deus falou para mim, não é a hora, não é desse jeito, não é isso que eu quero fazer contigo. E eu aquietei meu coração e falei, Deus, eu sou apenas um vaso. Você é o olheiro. Eu preciso da tua aprovação e não da dos homens. Eu não quero o aplauso de ninguém se não for o teu aplauso para mim. Eu prefiro perder todas as plataformas. Eu prefiro perder toda a influência para fora do que perder a minha intimidade com o Senhor, do que perder o céu, do que perder a intimidade, do que perder a eternidade, do que perder aquilo que o Senhor tem para a minha vida, ainda que eu não faça nada, ainda que eu não seja relevante, ainda que eu não tenha um nome famoso, ainda que eu não tenha nada, porque eu não estou em busca disso, eu estou em busca da grande coroa incorruptível que o Senhor tem para me dar, e essa eu só alcanço quando eu não estou nas plataformas, quando de fato eu quebro meu coração, eu desço para que o Senhor cresça em mim. E a gente está atrás de ter um ministério, de ter algo. Porém, Deus quer trabalhar na gente e encontrar em nós rachaduras que precisam ser reparadas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O meu e o seu erro não surpreende Deus. Deus não é pego de surpresa aí? Não sabia. Nossa. Não sabia que você agia desse jeito? Eu não sabia que você era assim? Não, Deus sabe exatamente quem você é. Deus só está esperando você se revelar e falar assim, trabalhe em mim. Eu me rendo. Eu não quero mais fazer sozinho. Eu não quero fazer nas forças da minha mão. Eu não quero fazer na força do meu ego. Eu quero fazer naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E quando a gente desce e se propõe a se colocar nas mãos do oleiro, Ele vai trabalhando em nós, vai nos amassando de novo. Vai nos moldando de novo, porque vaso úmido é fácil de moldar. Agora vaso seco tem que ser quebrado. E talvez faz tanto tempo que você não desce a casa do oleiro, que você está seco e ele precisa te quebrar. Para te refazer. Talvez faz tanto tempo que você não tem intimidade, proximidade. Faz tanto tempo que você não está sintonizado com Deus, que você perdeu a umidade. Não é humildade, é a umidade mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a palavra de Deus é referida como água. Os rios que fluem do trono de Deus, quando a gente está perto desse rio, a gente fica úmido. A gente fica fácil de manusear, o oleiro é fácil de pegar e remodelar.
E às vezes Deus está querendo te remodelar para expandir aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Às vezes Deus está querendo te remodelar porque Ele quer te fazer mais comprido. Às vezes Deus quer te remodelar porque Ele quer fazer de você um pouquinho menor. Às vezes Deus quer fazer um formato diferente em você, mas você não está entendendo por que Deus está transformando a sua vida. Mas porque no processo a gente sofre, mas só Ele sabe o propósito final do vaso que seremos. É o oleiro que molda o vaso, não é a gente que fala para ele quem a gente quer ser. Deus, eu queria ser assim, tá bom, mas eu tenho um propósito para você. Mas o meu propósito contigo vai te levar a um processo diferente. E a gente tem que parar de tentar esconder aquilo que Deus quer curar. A gente tem que tentar parar de esconder aquilo que Deus quer curar. E às vezes tem coisas aí que estão chegando para você e estão ressaltando em você que Deus está falando assim: é isso que eu quero curar. É isso aí que eu quero pegar, eu quero tirar daí de dentro, eu quero arrancar. Vai doer, mas eu estou contigo. Porque sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou fazendo. Sabe por que Deus faz isso? Sabe por que Deus molda a gente? Sabe por que Deus faz essas coisas? Deus não faz isso porque Ele é mau, não. Deus não faz essas coisas porque Ele simplesmente está brincando de massinha como uma criança brinca. Ei, eu fiz um molde, agora vou amassar e vou fazer outro. Não, Deus não brinca. Deus não desiste dos seus projetos. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo contigo e com a tua vida. Sabe por quê? Agora o apóstolo vai responder para os 2 profetas. Porque o primeiro profeta precisou apresentar a rachadura. O segundo profeta precisou descer para tratar a rachadura. E o apóstolo vai dizer para mim e para você por que Deus refez o vaso. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 diz o seguinte: entretanto, esse tesouro precioso, diga tesouro precioso. Quando você tem um tesouro precioso, você guarda em qualquer lugar? Digamos que eu tenho $1 milhão para te dar hoje. Digamos. Você não recebe não, gente? Ah, tá, por favor. Você vai guardar ele aonde? Num cofre? No banco? Trancado? Com uma senha até que você mesmo esquece. Vai botar, não é? Eu coloquei minha senha, minha mesma senha para tudo. Eu aprendi uma coisa, novinho. Eu aprendi que toda senha de e-mail, de qualquer coisa, precisa de um caractere maiúsculo, letra, um outro caractere qualquer, um arroba, qualquer outra coisa, 2 pontos, sei lá, e número. Aí eu aprendi que os versículos que eu mais gosto são assim, né? Eu não vou falar. Mas, por exemplo, eu gosto muito de Salmo. Aí eu boto o S maiúsculo, Salmo 01, 2 pontos, 03. Tá a senha. Eu vou esquecer essa senha? Nunca. Mas não é essa senha, não tá? Você não guarda um tesouro precioso em qualquer lugar. Mas olha como Deus faz. Ele não quer guardar o tesouro dele em cofre. Deus não quer guardar o tesouro dele em prateleiras. Deus não quer guardar o tesouro dele na plataforma. Deus não quer guardar o tesouro dele no telão. Deus não quer guardar o tesouro dele na rede social. Deus quer guardar o tesouro dele em vasos de barro. Quem é vaso de barro? Aí Paulo vai falar o seguinte para mim e para você: entretanto, esse tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós.
Quando Deus molda um vaso, ou quando esse vaso se permite ser moldado, Deus enche de um poder glorioso e precioso, que não provém de mim e de você. Então nem eu nem você precisamos mais ficar buscando a aprovação de outras pessoas, para fluir naquilo que Deus tem para a nossa vida, porque simplesmente vai fluir aquilo que Deus derramar em nós, porque decidimos estar debaixo das suas mãos. Decidimos estar sintonizados com Ele. Sabe, tem muito vaso bonito por fora, vazando por dentro, sangrando por dentro. Tem muita gente que quer ser chamado de ministro, mas esquece que está sendo chamado de barro novamente para a casa do oleiro. E Deus está chamando de volta para a sua roda. Vem. Vem, porque eu não quero você aí. Vem, porque antes da plataforma eu quero que você seja meu vaso. Antes da prateleira, você está nas minhas mãos. Deus não constrói vasos para prateleiras. Deus não constrói vasos para plataformas. Deus constrói vasos para serem usados de recipiente para o seu grande poder. Você pode fazer uma cara de profeta para mim? Cara de profeta é aquele que olha assim, como quem diz: eu sei de alguma coisa, mas não sei de nada. Mas você vai olhar para quem está do seu lado e vai falar assim: você é um vaso de barro. E Deus está te moldando, porque Ele quer encher você do poder dEle. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, o oleiro está trabalhando aqui nessa tarde. Deus está trabalhando em nós porque Ele quer nos sintonizar com Ele, porque mais do que fazer para Ele, Ele quer que sejamos dEle. O oleiro não tem pressa de moldar o barro, porque ele sabe que o vaso é dele. O oleiro não tem pressa de terminar o vaso, porque ele sabe que o vaso está nas mãos dele. A gente que tem pressa. E se nós soubéssemos o poder que é, o privilégio que é de estar nas mãos do oleiro, você não teria pressa para querer sair da roda que Deus está te convidando. Se a gente soubesse como é precioso estar nas mãos de Deus, sintonizado com Ele, ouvindo dEle, sendo moldado por Ele, da forma que Ele quer, a alça que Ele quer, a altura, a largura. Porque quanto mais profundo você deixa Deus entrar, mais poder você vai ter. Quanto mais você deixa o oleiro trabalhar em você, menos rachadura você vai ter. Quanto mais você deixa fazer isso, Deus vai mexendo em nós. Ele não joga fora o profeta que se estragou. Ele não joga fora o barro que se estragou. Ele pega o mesmo barro e faz outro vaso. E talvez você tenha vindo aqui hoje pedindo para Deus algo, falando: Deus, me usa mais. Deus, fala comigo, Senhor. Eu quero ter uma palavra de vitória. E talvez a palavra de vitória que Deus está preparando para mim e para você é: desce. Desce, porque eu quero preparar algo novo para você. Desce, porque eu quero fazer algo novo com você. João Batista era apenas um vaso que entendeu o seu propósito. E ele diz: importa que ele cresça e eu desapareça. Eu não vim aqui fazer algo para mim, eu vim preparar o caminho para aquele que vai vir. E quando a gente começa a compreender isso, a gente sai da frente daquilo que Deus está fazendo e fala: eu não quero atrapalhar o que Deus está fazendo, eu quero cooperar com Deus. Eu quero cooperar com o que Deus está fazendo. Aí eu estou sintonizado com Ele. Eu estou sintonizado com a voz do Espírito Santo. E eu entendo todas as vezes que Deus me convida: vem para a roda, desce a casa, eu vou lá de novo. Quantas vezes forem necessárias, eu desço a casa do olheiro. Então, o ajuste que começa no secreto é o lugar onde Deus aplaude você e não os homens. Onde Deus coloca resiliência em você. Onde Deus sabe que pode contar mais com o seu coração do que com o seu talento.
Sabe o que aconteceu? Durante esse tempo, na minha vida, eu parei de cantar. Sim, propriamente, né? Eu vou cantar daqui a pouco. Mas eu saí do time de música da minha igreja. E muita gente me questionou, falando: você vai parar de cantar? Eu falei: vou. Você não vai gravar mais música? Eu falei: não, por enquanto não. Porque quando a gente entende que Deus está movendo a gente sabe que não tem nada a ver com a gente, sabe que tem a ver com Deus. E nesse tempo Deus me chamou para pastorear, não para cantar. Deus me chamou para sentar com pessoas e corrigir pessoas, ajustar pessoas. Deus me chamou para pastorear pessoas. Deus me chamou para preparar a liderança. Ele não me chamou para satisfazer meu ego, porque eu amo cantar. Ele sabe disso. Foi Ele que me deu o dom. Foi Ele que me deu. E quando Ele me dá, Ele mesmo pode tirar. Porque nada é meu, tudo é dEle. E se eu entendo que eu sou apenas um vaso, Ele me enche, me esvazia a hora que Ele quiser. E Ele me muda de lugar a hora que Ele quiser. E eu estou entendendo que Deus está nos movendo para uma nova estação na nossa vida ministerial, nossa vida pessoal. Deus está nos movendo para algo novo. E eu preciso largar as minhas questões. Eu preciso largar, sabe, aquilo que eu acho que eu sei fazer de melhor. Porque quando eu acho que eu sei alguma coisa, aí que eu não sei de nada. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e a graça dele me basta. Então, o mesmo Deus que quebra o vaso é o Deus que refaz o vaso para encher o vaso do poder dele. E se você é corajoso ou corajosa nessa tarde, faça essa oração entre você e Deus. Deus, se o Senhor quer me usar para algo grande, eu quero descer hoje. Eu quero ser quebrado hoje. Se você puder, fique de pé. Eu queria lembrar a você uma coisa. Deus está nesse lugar. Ele é o oleiro. Nós somos apenas vaso. Só isso, só isso. Não tem ninguém aqui. Me permita, pastores, por favor. Mais importante do que Jesus. Você não precisa ter vergonha. Você não precisa ter medo. Se hoje Deus está te convidando a ir e descer e voltar para a roda, para ser moldado por Ele, não tenha vergonha do que os outros vão pensar. Não tenha vergonha, não tenha medo daquilo que Deus está te chamando para ser sintonizado, para ser reparado, para voltar à frequência que Ele quer falar com você. Ele quer ser o seu Deus de novo. Ele não quer que você seja o vaso da performance. Ele quer que você seja o vaso cheio da presença e da glória e do poder de Deus. Então, enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar e examinasse dentro de você as rachaduras que precisam ser trabalhadas. Aquilo que Deus precisa moldar no seu interior, aquilo que Deus precisa fazer no seu interior, que só Ele sabe, não preciso saber. É entre você e o oleiro, é entre você e Deus. Mas deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus falar contigo. Você não é o único vaso que Deus convida a descer. Eu também desço todos os dias e quero descer mais uma vez. Tu estás aqui, Senhor. Mas de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim.
menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mas nem mais de ti, se eu quero mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos, menos, e menos, e menos, e menos, e menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. É para isso que estamos aqui, Senhor. Queremos descer ao teu altar, Senhor. Queremos descer à tua roda, à tua casa. Queremos descer, Senhor. Queremos descer, queremos descer. Eu queria convidar você a ser corajoso nessa tarde. Eu queria convidar você, se você tem entendido que esse convite também é para você, eu vou ser o primeiro. Se você tem entendido que Deus está te chamando a descer, se você tem entendido que Deus está te chamando para um tempo de conserto, eu sou o primeiro a descer e eu queria convidar você a vir aqui na frente. Se você entende que o Espírito Santo quer trabalhar na sua vida, se você entende que você precisa ser um vaso moldado nas mãos do Senhor, se você entende que você precisa de ser cheio do Espírito Santo, se você entende que Deus precisa movimentar através da sua vida e que não é sobre a sua performance, mas sobre aquilo que Deus está construindo no secreto. Se você quer mais de Deus, mais e mais de Deus, é o Espírito Santo que se move em nós e nos convence desse lugar, do lugar da oraria, do lugar onde nós precisamos ser moldados pelo Espírito. Deus tem uma palavra para mim e para você. Senhor, nessa hora eu oro, Espírito Santo,
O Senhor sabe exatamente. O Senhor sabe exatamente. Exatamente. Aonde você precisa hoje. Deus está me falando que o oleiro está tocando na sua vida hoje. E é um toque de cura. É um toque que a rachadura que fizeram em você, e Ele não está simplesmente tocando para começar a refazer. Ele está tocando porque Ele quer mostrar para você aonde Ele precisa trabalhar, o perdão que você precisa liberar. O amor do Pai que você precisa receber. A graça de Jesus que justifica você e que te purifica de todo o pecado. Deus também está me mostrando prisões que estão sendo quebradas agora. Cadeias que estão sendo abertas agora em nome de Jesus. Lugares da dor. Lugares que te prenderam. E que você precisa ser livre agora em nome de Jesus. E se o Filho te libertou, verdadeiramente sois livres. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora por cada uma dessas pessoas, dos meus irmãos que estão aqui na frente. Coloca o coração e a mente deles em tuas mãos. A tua palavra diz isso, que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a mente e o coração em Cristo Jesus. E tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for honesto, se algum louvor há, isso ocupe a mente dos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está nos transformando de dentro para fora. Eu sei que às vezes dói mexer em coisas que nós não queríamos mexer, mas o Espírito Santo que está nos convidando a esse lugar. O Senhor é o mesmo que abre a ferida e cura a ferida. O Senhor é o mesmo aquele que desfaz o vaso e refaz o vaso. Então nessa tarde, Deus, toca na vida dos meus irmãos que aqui estão. Na vida de cada um deles, o Senhor sabe exatamente do que eles precisam hoje. Sabe exatamente que não é pela emoção, não é pelo sentimento, mas existe uma decisão no coração de ser um vaso moldado na tua presença, que não tem a ver com o que eu acho, mas tem a ver com aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um deles. Em uma oração racional, Senhor, nós oramos e nos rendemos a Ti, porque cremos que o Senhor está nesse lugar movendo entre nós. Por isso que precisamos mais de Ti e menos de nós, menos de nós, mais de Ti. Que o Senhor cresça no nosso coração, que as feridas sejam curadas hoje, que rachaduras sejam tapadas hoje, que o vaso seja remoldado hoje, que nós sejamos ressintonizados na Tua presença, que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, como o Senhor tem nos modelado, que o Senhor nos convide ao novo ciclo, que o Senhor nos convide ao novo tempo, e que uma nova unção esteja sendo derramada sobre as nossas vidas. O poder de Deus que tem se aperfeiçoado na fraqueza, vai nos encher de forma diferente para esse novo tempo. Para esse novo tempo, Deus está enchendo você. Deus está alargando você, porque existe mais poder a ser derramado. Deus está te levantando com coragem. Deus está te levantando e o Espírito Santo te conduzindo para uma nova estação. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor quem o convida para essa nova estação. É o Senhor quem o chama, Senhor, para esse novo tempo sem medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Existe talvez uma decisão a ser tomada e o Senhor está com ele. Para esse novo tempo, Senhor, em nome de Jesus, dê ao teu filho graça, dê ao teu filho entendimento, abre os olhos do teu filho para esse novo tempo que o Senhor está chamando, um tempo de poder e glória, de revelação profunda da tua palavra,
do que o Senhor vai fazer nele e através da vida dele, em nome de Jesus, Pai. Eu creio que o Senhor está construindo novos vasos aqui hoje. E é o teu poder a ser derramado, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver contigo, Senhor. E eu oro para que o Senhor restitua corações nessa tarde. Que o Senhor refaça vasos nessa tarde. E que pessoas hoje, ao voltarem para o seu lugar, voltem cheios do poder precioso de Deus, carregando aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode abraçar alguém que está perto de você? Tu és um Deus tão bom de ti. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia.